4 horas e 21 minutos. Vamos a Ribeirão Preto, porque, aliás, ali também teve uma outra discussão política, né? A Camila Yunes está conosco, está acompanhando a AgriShow. É o maior evento agrícola e tecnológico da América Latina, desse setor. E apesar do cancelamento da cerimônia de abertura, depois da polêmica envolvendo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que disse se sentir desconvidado, ele não foi desconvidado pela organização, ele se sentiu desconvidado porque o ex-presidente Jair Bolsonaro também tinha sido convidado para essa abertura de hoje, que depois foi suspensa. Bom, hoje passaram por lá o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e sim, o ex-presidente Bolsonaro, que foi ovacionado. Inclusive, vamos conversar agora com a Camila, que está conosco. Camila, nos conte aí, aliás, a gente está vendo aí ao fundo seu todo esse maquinário agrícola, que é exatamente o objetivo, mostrar a tecnologia, o que se tem de novo na área, né? Muito projeto de irrigação, muita coisa está sendo, inclusive, feita para isso. Mas, enfim, como é que foi esse primeiro dia aí, que era para ser uma cerimônia de abertura, virou só, na verdade, alguns discursos, mas extremamente polêmico também, né? Isso mesmo, Piotr, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Prós e Contras. A gente não teve essa cerimônia de abertura, como você bem já destacou, mas mesmo assim o governador Tarcísio Gomes de Freitas esteve aqui presente ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, deu uma série de declarações, né, mesmo com todo o ocorrido aí com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Bastante movimentado por aqui, viu, Piotr? A gente chegou bem cedo e a expectativa era de uma movimentação intensa e a gente viu essa expectativa se concretizando, viu? Muito cheio, bastante quente aqui também em Ribeirão Preto. E o governador, né, chegou por volta das 10 horas da manhã, aqui 10h30, e aí ele esteve presente ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao lado de outros parlamentares também, secretário de Agricultura, Antônio Junqueira, também estava aqui presente, e aí ele deu algumas declarações para o público que estava aqui. Bolsonaro também falou, em seguida eles saíram, né, para o corpo a corpo, como a gente diz, ovacionado aí pela população. Tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como o governador Tarcísio Gomes de Freitas, eles visitaram alguns estandes e deram essas declarações, depois falaram também com a imprensa. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse assim, ele fez críticas, né, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criticou a forma com que Lula tem feito as demarcações das terras indígenas. A gente separou um trechinho dessa fala, vamos ouvir. O que o agro precisa? Precisa de políticos que não atrapalhem vocês. Foi isso que eu fiz ao longo do meu mandato com os meus ministros. Tem um aqui que é muito importante, Ricardo Salles. Vocês lembram do passado como eram os problemas que existiam no Ministério do Meio Ambiente e como estão aparecendo hoje em dia também. Eu estava vendo agora as meia dúzia de homologações em terras indígenas pelo Brasil, assinado pelo cidadão que está lá no Palácio da Presidência. Por exemplo, uma das reservas indígenas, de 31 mil hectares, apenas existe lá 9 indígenas. Algo não está certo. Não é possível 31 mil hectares para 9 pessoas. Bom, Piotr, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, também falou a respeito dessa questão do MST, como você já destacou. Ele também já tinha dito isso na Expo Zebu, que acontece em Uberaba, se posicionando de forma contrária, e disse que o estado de São Paulo terá uma posição firme com relação a essas invasões. Vamos ouvir. Aqui no estado de São Paulo a gente tem feito um esforço muito grande para garantir essa segurança no campo a todos os nossos produtores, a trazer a tranquilidade. Nós não vamos descansar para trazer essa tranquilidade, vamos trabalhar muito para isso. Então é uma questão fundamental, o direito à propriedade, é um direito inviolável. A CPI é bem-vinda porque a gente precisa esclarecer, olha, por que dessas invasões agora? Quem financia isso? Quem se beneficia com isso? Porque é algo que a gente tem que, eu acho que tem espaço para todos. Aqui nós vamos empreender um grande esforço de regularização fundiária. A gente não vai descansar também enquanto não regularizar, não dar título de propriedade para os assentados. A gente está fazendo um esforço muito grande para dar escritura para cada pessoa. Nós vamos dar muitos títulos de terra, justamente para diminuir essa tensão no campo. Bom,
Então, Piotr, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sem citar o nome do ministro Carlos Fávaro, disse que ninguém está impedido de comparecer aqui à feira. E o governador Tarcísio Gomes de Freitas disse que mantém um diálogo republicano com o governo federal, apesar de discordar em algumas ideias. Mas, claro, essas foram as nuances políticas da AgriShow. Ainda tem bastante feira para acontecer. A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes. Piotr. Muito obrigado, Camila. Só para entender também um pouco do tamanho do agro e que não adianta voltar nessa questão política partidária aí, porque o governo, inclusive, depois do ministro Fávaro, que na verdade tem sido um interlocutor extremamente importante para o setor. Ele é do setor, inclusive. Ele é até, digamos, um estranho no ninho do governo do PT, mas enfim, serve ao governo do PT, mas ele é do agronegócio, inclusive. Fato é que ele disse se sentir desconvidado, justamente porque no mesmo dia que seria essa abertura que foi cancelada, a Camila já nos trouxe detalhes, o ex-presidente Bolsonaro também estava sendo convidado. E sim, o agronegócio apoiou Bolsonaro durante a eleição. E o ex-presidente tem todo o direito de continuar fazendo política. Uma eleição não para o debate, a oposição continua existindo, ela continua para o debate. Você pode não ter ações executivas porque você está na oposição, mas o direito de se manifestar tem. O agronegócio, só para você ter uma ideia, representa quase 25% da economia brasileira. Agora, só no mês de março, o agronegócio brasileiro encerrou de 2023, não março, fevereiro, registrando um superávit comercial de 8 bilhões e 560 milhões de dólares na balança comercial. Para você ter uma ideia, a balança ficou positiva em pouco mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões. Os outros setores ficaram negativos. Quem garantiu uma balança positiva em fevereiro foi o agronegócio brasileiro. Esse setor, independentemente do que as pessoas pensem do ponto de vista político, é esse setor que está garantindo boa parte da economia brasileira. Sem contar que se você tiver uma balança comercial negativa, quer dizer que você tem menos entrada de dólar no país. Se tiver menos entrada de dólar, a cotação sobe. Como parte da economia brasileira, até porque a gente compra insumos, sobretudo farmacêuticos, que o SUS paga, inclusive, o Ministério da Saúde tem que comprar, esse dólar sobe demais. Se subir demais, sobe a inflação, sobem também os gastos do governo. O agro garante até um SUS mais barato, ou seja, um SUS que não gasta tanto. Só para você ter uma ideia do tamanho da influência do agronegócio, que é fruto da tecnologia aplicada do talento brasileiro no campo. Não se plantava soja há 40 anos no Centro-Oeste, se planta porque a Embrapa pesquisou. Pesquisa brasileira, competência brasileira, talento brasileiro no campo.